Pessoal, quando eu era criança, o meu sonho era ser jogador de futebol. Infelizmente, eu não consegui, e a seleção brasileira perdeu um grande craque. Mas, hoje em dia, eu consigo ganhar igual um jogador de futebol profissional. Eu faturo mais de 100 mil reais por mês, trabalhando aqui na minha própria casa. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Nacional, o Marcelo Medeiros, sobre a volta dos jogadores e a situação que alguns estão incomodados de retornar agora por causa do Covid-19. Veja o que o presidente do Inter falou. No decreto de hoje, está liberada a volta de profissionais liberais, está liberada escritórios de advocacia, de contabilidade. Semana passada foi liberada a indústria, a construção civil. Eu tenho certeza que todo mundo quer trabalhar, porque uma das outras problemas que a gente está enfrentando hoje é a questão econômica e muita gente está perdendo emprego. Então eu acho que o jogador que não quiser jogar, ele está em demissão. Pois é, olha aí, o presidente do Internacional foi claro, falou, olha, se não quiser jogar, é só pedir demissão. E o Carlos Augusto Montenegro, que hoje faz parte do conselho gestor do futebol do Botafogo e é uma figura importante na política alvinegra. Qual é a opinião de Carlos Augusto Montenegro? O futebol é uma pressão tremenda para arriscar a vida dos jogadores e da comissão técnica. Entendeu? Então é como se fosse um circo. Aí vamos botar lá os palhacinhos jogando, mesmo sem público, e dane-se eles. A contaminação, o risco é pequeno, dane-se eles, põe eles para jogar, correr atrás da bola, que aí vai alegrar as pessoas domingo de tarde em casa, etc. E tal. Uma falta de respeito, uma coisa inescrupulosa, uma coisa horrível. Porque o jogador, para treinar, ele sai de casa, ele se arrisca, ele pega uma condução, ele tem contato com todo o pessoal do estádio, depois ele vai para campo. Futebol é uma coisa de contato, depois tem todo o retorno disso, volta para o vestiário, volta para isso, volta para casa, pega. Quer dizer, chega em casa, estão os pais, às vezes estão os avós. Então o risco dele trazer contaminação também é brutal. Eu tenho dito, cara, por que essa maluquice com o futebol? Por quê? Por que tem que treinar de qualquer maneira? Por que tem que começar 20 de maio? Olha aí, são visões opostas, né? De dois dirigentes importantes. O presidente do Internacional e o Carlos Augusto Montenegro, que não é presidente do Botafogo, mas tem uma influência muito grande no clube. Quero saber a opinião dos meus amigos que estão participando comigo do Expediente Futebol. Começo com o Paulo Lima. PL, muito bem-vindo, hein? Espero que esteja tudo bem contigo. São dirigentes com visões opostas aí, Paulinho. João, prazer novamente estar com vocês aqui no Expediente, né? Sem dúvida nenhuma, isso é o do dia a dia, né, João? A gente sabe que você descer no supermercado, se for abastecer o carro, se for na farmácia, você vai encontrar gente com esse mesmo posicionamento. Não, tem que ficar em casa, não, tem que trabalhar. Assim, eu sou da corrente do Montenegro, João. Eu sou completamente a favor do que disse o Montenegro. Acho que é inadmissível pensar nesse momento. Será que o presidente do Internacional levaria a família inteira caminhando pela rua até o treino do Beira-Rio? Será que o presidente do Internacional levaria todos os seus familiares para próximo dos jogadores ou para próximo de qualquer pessoa que estivessem trabalhando no CT? Olha só, é evidente que aquilo que fala o Montenegro é coerente, né? É preciso ter um divertimento no domingo, e o futebol é um divertimento, o futebol é lazer, sim. Mas, gente, a gente não tem teatro, a gente não tem cinema, né? A gente pouco tem lazer nos parques que estão fechados. No Rio de Janeiro, Copacabana tá... Você não pisa na areia. É regime duro. Duro, pisou na areia, você é convidado a se retirar. Por que expor os jogadores e todo esse grupo de profissionais a esse tipo de, vamos dizer assim, expectativa para se criar um produto? Porque tem que vender esse produto para algum lugar, esse produto tem que ser vendido, e é certamente aquilo que o Montenegro falou, né? Levar para dentro de casa um jogo. Eu sou completamente contra. Jogo de futebol sem público, eu discordo totalmente, João. Eu caminho pela ótica do Montenegro.
Perfeito, Paulo Lima. E você, Abel Neto, muito bem-vindo aqui ao nosso Expediente Futebol, Abel. Oi, João, boa tarde para você, Quesada, José Elan, Paulo Lima, amigos do Expediente Futebol. Olha, hoje eu tô muito mais pro Montenegro, né, pro dirigente do Botafogo, do que pro Marcelo Medeiros do Internacional. Pode ser que daqui a um mês e meio, tudo isso mude, mas hoje... eu não vi os números hoje, mas nos últimos dias, mais de 400 pessoas morrendo por dia no Brasil, hospitais à beira de um colapso. Não dá para pensar num jogo de futebol hoje. Repito, pode ser que daqui a um mês e meio. Então, quando o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, diz o seguinte, olha, quem não quiser jogar, pede demissão. Como assim? Claro que todos os jogadores, eles querem atuar, eles querem estar em campo sempre. Só que numa situação como essa, e é para isso que existe comissão técnica, para isso que existem psicólogos, de repente, com todos os cuidados, os clubes começam a treinar essa semana, como vai acontecer com o Internacional e com o Grêmio, seguindo o protocolo, etc e tal. Mas, de repente, tem um jogador que emocionalmente não está pronto para isso. Ele vai chegar lá, vai conversar e vai ser liberado, não é? Eu acho que foi muito radical essa frase dele. Quem não quiser jogar, pede demissão. Acho que não é por aí. Não é por aí, está muito longe disso, e eu entendo o que disse o Montenegro. E realmente, hoje não tem como a gente pensar em jogos de futebol aqui no Brasil. Olha aqui, atualizando o número de casos, hein? O Brasil tem 92.865 casos registrados. Nas últimas 24 horas, 756 novos casos foram registrados. Nós já temos aí 6.491 mortos. São números atualizados aqui no Brasil em relação ao Covid-19. Leandro Quesada, muita discussão, visões diferentes. E a sua linha? Você segue mais por que caminho aí, Quesada? É um prazer recebê-lo aqui. Ô, Quesada! Tudo bem, João? Prazer novamente estar aqui no Expediente. Abraço para o Paulo, para o Ilan, para o Abel. Deixa eu tirar aqui que está retornando, senão daqui a pouco eu vou falar sanduíche. Eu estou no meio termo, sabe? Eu não sou nem a favor do Montenegro e também não sou a favor do discurso do presidente Medeiros do Internacional. Eu estou ali no meio termo. E não é ficar em cima do muro, não. Eu acho que o mundo não pode parar. Não pode parar. E ele não parou. Uma hora a gente vai ter que voltar, e seja no momento qualquer da volta, a gente vai ter que tomar os cuidados necessários. Até a retomada dos jogos, mesmo que alguém venha e mostre pra gente, não, pode colocar 50 mil pessoas no estádio que tá tudo bem. Eu acho que mesmo que alguém fale sobre isso, alguém assine isso, eu acho que a gente não deveria voltar a jogar futebol com portões abertos, tá? Mas não estamos falando de portões abertos para jogos de futebol. Estamos falando de treino, pelo que eu entendi, não é? A discussão está baseada na volta aos treinos. Acho o posicionamento do presidente internacional bem radical, a favor, e do Montenegro com um certo pânico, né? Vamos ficar todo mundo dentro de casa, ninguém mais sai durante 3 anos. Acho que não é por aí. E a gente precisa entender um negócio. O Paulo tocou num assunto aí, tem muita gente na rua. Tem muita gente que está indo ao supermercado, tem muita gente que está se concentrando em ponto de ônibus, tem muita gente que está entrando nos trens, né? E esse é um número muito maior do que pessoas envolvidas num treinamento de futebol, sem a distância necessária. Então a gente está tentando puxar para o futebol, para o treino do futebol, a crítica maior. Sinceramente, eu acho que voltar a um treino de futebol, com todo respeito a tudo que foi dito, pelo presidente, pelo outro presidente, por todos os nossos companheiros, por tudo que eu tenho ouvido nos últimos tempos, eu acho que o treino de futebol é o lugar mais seguro para se fazer qualquer coisa. Distanciamento de 5 metros, especialistas que vão estar ali ao lado dos jogadores, testes que serão feitos antes. A gente vai ao supermercado, quantas pessoas estão no supermercado? Discurso aí do Luciano Calheiros. Eu fui ao supermercado um dia desses, tinha pelo menos umas 60 pessoas comprando e mais umas 60 trabalhando. E não tinha esse distanciamento que vai ter num treino de futebol. Por isso está crescendo o coronavírus. Precisa pensar. Acho muito radical o que disse o presidente do Internacional. Também não é assim, calma, eu entendo, é preciso voltar, mas é preciso voltar com muito cuidado.
E do lado do Montenegro também também não é assim, né? Não vai ser essa exposição em que os jogadores entrarão numa cadeira elétrica e vão ser fulminados, vão estar mortos depois de 10 segundos. Calma. Nem tanto aqui, nem tanto ali. Eu prefiro ficar no meio termo e entender que os médicos dos clubes são responsáveis. Eles não vão permitir a volta se não tiver um mínimo de segurança. É o que eu penso a respeito. Perfeito. Antes do Ilan, né, que vai dar também o seu boa tarde, quase boa noite, vai falar sobre o tema, o Paulo Lima falou alguma coisa aí no meio do discurso do Quesada. Pois não, Paulo? Então, é exatamente por isso, João, foi o que o Quesada falou, entendeu? Tem o trem, tem isso, é onde está disseminando. É onde está disseminando. As comunidades hoje do Rio de Janeiro é crescente. E o que se fala, o que se comenta, as autoridades, é que a partir de agora, até o final de maio, esse número vai explodir. A questão toda de ter um espaço físico do futebol fechado, que o cara tem todo o condição. Só que é o seguinte, o cara sai de casa, ele abastece o carro. Para ele abastecer o carro, ele usa o cartão de crédito, ou usa o dinheiro, ou ele faz o contato. Para sair dali, ele sai do carro e automaticamente para o carro para ter contato com alguém. É blindagem? É tudo blindagem? Eu não acredito, João. Eu sinceramente, eu acho que é um retrocesso pensar que vai ser dificultar o futebol. Não, é para o futebol, é para todos que tenham qualidade de vida. Eu penso exatamente nisso. A questão toda é mais ou menos essa. Eu não consigo enxergar quem pode dar garantia ao grupo de 30, 40, 50 pessoas no Ninho do Urubu ou lá no Gigante da Beira-Rio, onde quer que seja, que não haja qualquer tipo de risco. Se alguém falar, não tem risco, aí eu assino embaixo. Eu não acredito nessa teoria. Eu acho que inviável. Muito bem. Olha só, informações atualizadas. Hoje, os jogadores do Flamengo, comissão técnica, realizaram os testes rápidos do Covid-19. O Fluminense voltou às atividades virtualmente. Todos estiveram reunidos em videoconferência e realizaram atividades em grupo dessa forma, como nós estamos fazendo aqui no Expediente Futebol. O Bahia fará a mesma coisa. A partir de segunda-feira, voltará treinando virtualmente. A dupla Grenal estará no CT. O Grêmio na segunda-feira e o Internacional na terça-feira. José Ilan, seja bem-vindo, Zé. Aqui é o Expediente Futebol e a sua opinião sobre esse tema são opostas aí as visões tanto do Montenegro como do presidente do Inter, o Marcelo Medeiros. Boa noite para você, João, para o Quesada, para o Paulo Lima, para o Abel Neto. Olha, eu acho que o presidente do Internacional foi extremamente infeliz no que disse ontem, extremamente. Aliás, ele já pediu desculpas pelo que disse, porque além de se posicionar a favor da volta aos treinamentos, não foi só isso, né? Ele disse que quem não quiser treinar ou jogar, que peça demissão. Não funciona assim, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, um risco iminente de morte para todo mundo, ninguém está livre disso, né? Ninguém aqui é super-homem, ninguém tem uma armadura mais forte do que outros contra a pandemia. Então é bom que a gente tenha o pé no chão, todo mundo se cuide, todo mundo tome os cuidados necessários. Então acho que ele foi muito mal, não só na opinião de que deva voltar aos treinamentos, isso aí já é uma opinião, mas na outra parte, de que quem não quiser voltar, quem não quiser jogar, que peça demissão, não é bem assim que funciona. Os clubes têm que entrar em acordo, têm que conversar com seus jogadores, é assim que tem funcionado nos outros clubes, é assim que a coisa deve acontecer para que haja um acordo, para que todos estejam tranquilos, sobretudo seguros emocionalmente, para voltar ao seu trabalho. Os jogadores não são máquinas, né? Não são super-homens, têm família, têm filhos, as comissões técnicas da mesma forma, e eles têm sentimentos, né? Eles podem estar inseguros, sim, eles podem ter medo, sim. Numa pandemia como essa, num risco de morte, como já disse aqui, como é o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, é natural e até provável que as pessoas tenham medo. Qual é o problema disso? Então, acho que foi mal o presidente do Internacional. Eu, nessa aí, estou absolutamente fechado com a opinião do Carlos Augusto Montenegro. Concordo com a opinião dele. Eu acho que não tem nem que se pensar nisso agora. É óbvio que se pode planejar. Quando a coisa melhorar, nós vamos voltar a treinar. Mas não está nem perto de melhorar. A curva de contágio no Brasil ainda está em plena ascensão. Parece ainda um pouquinho distante
do chamado pico da doença, né? Que deve acontecer talvez daqui a 30 dias, algo por aí. Então, acho bastante arriscado, temeroso se pensar nisso nesse momento. E sobre o que disse o Quesada, os pontos de ônibus têm concentração de gente, o supermercado tem concentração de gente, a farmácia tem concentração de gente. Bom, são locais onde as pessoas precisam ir. Seria bom evitar essas aglomerações? Seria bom. Quem está no ponto de ônibus certamente está pegando um transporte público para ir trabalhar, para ganhar o seu sustento. Não é o ideal, mas tem gente que obrigatoriamente, ou porque é trabalhador essencial, ou porque tem as suas necessidades essenciais, essas pessoas precisam trabalhar por algum motivo, ou precisam ir ao banco buscar o auxílio que o governo está concedendo de R$600. Então, tem situações muito extremas, tem situações de ir à farmácia, de ir ao mercado comprar alimentação, em que não dá para evitar. O ideal é que nem isso acontecesse, o ideal é que não houvesse essa concentração de gente, mas não chegamos a esse ponto ainda, o chamado lockdown, né? Estamos apenas numa situação de confinamento horizontal, chamado confinamento horizontal, onde as situações de extrema necessidade são permitidas e que as pessoas possam ir para a rua. Mas isso, na minha opinião, não deve incluir os clubes de futebol. O futebol, embora seja algo importante, parte da vida de todos nós que estamos aqui nessa conversa, né? O futebol é algo infinitamente menos importante do que a saúde, do que a vida das pessoas. Então, o futebol pode perfeitamente esperar um pouquinho, esperar a coisa melhorar, a poeira sentar. Não é hora de pensar em futebol, não é hora de pensar em lazer, e essa hora vai chegar. Não falta muito tempo. Dá para esperar mais um mês e meio, para que nós possamos voltar ao trabalho, eu digo, os profissionais de futebol de forma presencial. Dá para que isso seja feito na hora certa, talvez daqui a 30, talvez daqui a 45, 60 dias, não sei. E quando isso acontecer, que seja feito de uma forma segura, porque os médicos não podem, não. Os médicos dos clubes, ao contrário do que supõe o nobre colega, o Quesada, eles não podem garantir a saúde de ninguém. Eles podem garantir que os cuidados possíveis sejam tomados. Se um clube de futebol volta aos treinamentos, por exemplo, amanhã, com 30 profissionais lá, e daqui a uma semana um deles testa positivo para a Covid, o que vai acontecer? Vai todo mundo para casa. Os treinamentos vão ser interrompidos imediatamente, porque não vai dar para saber quem foi contaminado, tem um tempo de incubação da doença de 14 dias. Então, assim, eu acho que a chance de acontecer imprevistos nesse prazo, se houver uma volta agora precipitada, é imensa, de todo mundo voltar a treinar e daqui a 10 dias todo mundo ter que ir para casa de novo. Então, na minha opinião, isso carece de muito planejamento ainda e está muito cedo. Vamos com calma, vamos esperar, a hora certa vai chegar.